que tu não me conheças. E o versículo 6, e a gente se assenta para ouvir. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E você que tem glória a Deus, dê glória a Deus. Você que tem aleluia, dê aleluia. Se assente louvando o nome do Senhor. Se assente louvando o nome do Senhor. Aleluia. Quero pedir do nosso irmão só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Prometo não aumentar muito a voz. Amém? Louvado seja o Senhor. Santos de Deus, sem perca de tempo. Ao livro de Isaías, para quem está diante dessa campanha, sabe muito bem que o capítulo 45 vem retratar do seu ungido Ciro. Ciro foi o rei que foi levantado para poder libertar a nação. Depois de Belsazar ter passado e ser tomado a cativo, tanto o povo de Deus, como perdeu também o seu reinado. Tendo em vista que quando Belsazar perde o seu reinado, Deus levanta Ciro como profeta a esta nação, para que esta nação possa voltar ao seu patamar. A nação de Israel sempre foi uma nação rica em tudo que se põe às mãos. O interessante é que a nação de Israel, no capítulo 45, você que ouve, diga glória a Deus. No capítulo 45, a nação está passando por um tempo já dado por Deus, uma restituição. Quando nós lemos o versículo 2, você percebe que Deus está disposto a endireitar os caminhos. Deus está disposto a quebrar os portões, desfazer os ferrolhos. Deus está tão disposto a devolver à nação tudo aquilo que a nação havia perdido, porque a nação estava passando por um tempo de dificuldade. Já o capítulo 42, a qual nós lemos, vai contar o tempo desta nação. O capítulo 42, o versículo 22, para quem leu comigo, quando Isaías começa a descrever, ele começa a dizer que este povo é um povo roubado, este povo também é um povo saqueado, este povo é um povo enlaçado, jogado em cavernas e em prisões. Esse povo passou a ser um povo acorrentado. Quando Isaías usa o termo que este povo foi roubado, ele está dizendo que a paz desse povo foi roubada. O direito, o privilégio de poder ir ao templo, adorar o nome do Senhor, foi saqueada. O direito deste povo de ir e vir, de poder comer do bom e do melhor daquela terra, foi tirado, foram lançados. Porém, o versículo 22 diz que quando este povo é jogado em cavernas, esse povo está se perdendo, está abandonando. O interessante é que Isaías, ao mesmo tempo quando diz que este povo está sendo lançado e jogado em cavernas, ele aponta dizendo que este povo agora está em prisões. Quando eu falo de prisão aqui, eu falo de perder o direito de ir e vir, o direito de poder escolher do que se alimentar, do que comer, do que beber. Quando eu falo aqui está em prisão, eu digo que este povo perdeu o direito do que calçar, do que vestir. Este povo se tornou tão acorrentado e tão aprisionado, que acabou se tornando escravo dos babilônicos. E por se tornar escravos, todos eles passaram a perder o direito que tinham juntamente com Deus no seu livre-arbítrio. O texto diz no capítulo 42 que quando Deus olhou para essa nação, este povo perdeu todos os seus direitos. Esses direitos que eram atribuídos a eles, praticamente todos perderam o direito da saúde, perderam o privilégio de dormir numa casa boa, de repousar no lugar bom. Todos eles perderam o privilégio de beber uma água saboreável. Todos perderam o direito de escolher a comida que deveria se comer. O interessante é que este povo começou a ser acorrentado. Nas suas mãos correntes foram colocadas, os seus pés correntes também. E no seu pescoço também correntes foram colocadas para que aquelas pessoas tivessem um limite. O seu limite foi tanto que este povo, o seu limite era a caverna. E era somente da caverna para a prisão e da prisão para a caverna. Os seus limites foram limitados. E eles perderam o privilégio, o direito que tinham de toda a riqueza de Israel, porque foi saqueada, foi roubada e foi aprisionada. Para quem já leu o texto sabe que no capítulo 43, o Senhor já vai usar a palavra direcionando a Israel.
dizendo que Israel está passando pelo novo tempo, que Israel vai passar pelo novo tempo. No capítulo 43, do versículo 4, quando você lê, o Senhor vai dizer que este povo passa de povo sofredor para um povo amado. Deus diz que este povo passa de um povo que está acorrentado para ser um povo honrado. No capítulo 43, do versículo 4, para quem já leu, este povo passa de ser um povo que vive na caverna e passa a ser um povo que Deus o ama, que Deus zela. Você que ouve, diga glória a Deus. Do 43 ao versículo 4, este povo passa de ser um povo que está acorrentado em correntes e passa a ser um povo que Deus vai honrar, que Deus vai abençoar. O interessante é que no 42, esse povo é um povo que perdeu tudo. No 43, Deus quer devolver de volta a honra. Deus quer devolver de volta o amor. Deus quer devolver de volta a eles o privilégio de vencer os seus inimigos. No 42, este povo perde as guerras. No 43, no versículo 4, este povo volta a vencer as guerras. Para quem já leu o versículo 4, acompanhando o texto, sabe que quando Isaías pronuncia, ele diz que este povo é digno de honra. Jamais Deus queria ver o seu povo padecer. Jamais Deus queria ver o seu povo acorrentado, aprisionado, jogado em cavernas, enlançados, aprisionado em prisões e acorrentado em correntes. Só que no versículo 4 do capítulo 43, Deus vai usar o termo dizendo que por este povo Deus mata, e eu repito até você entender, por este povo Deus fere, por este povo Deus mata, por essa nação Deus, se necessário for, para poder honrar, devolver de volta os seus atributos, devolver de volta o que foi perdido, devolver de volta o que foi arrancado, devolver de volta o que foi roubado deles. Deus disse que se necessário fosse, ele mataria homens. Você que ouve, diga glória a Deus. No 43, Deus disse que se necessário fosse, ele mataria até nações, se fosse preciso, para que este povo voltasse aos seus atributos, para que este povo voltasse aos seus direitos. No capítulo 44, para quem já leu, o Senhor vai usar o termo Jacó. Quando Deus usa o termo Jacó, ele está apontando para nós, dizendo que nós somos parecidos como Jacó. E por que parecidos como Jacó e não como Israel? Porque quando nós somos apontados como Jacó, e Deus quando aponta como Jacó, no 44 do versículo 21, Deus faz com que este povo possa recordar aquilo que eles tinham lá atrás, e o que foi perdido lá atrás, e o que Deus está restituindo aqui na frente. Eu repito até você, da glória a Deus. Quando Deus faz esse povo lembrar que eles são igual Jacó, Deus quer trazer a memória deles, os lugares que eles habitavam, o que eles vestiam, o que eles calçavam, o que eles tinham sob a sua possessão. Quando Deus faz recordar os acontecimentos de Jacó, Deus faz com este povo lembrar que um dia eles foram igual Jacó, que passaram lutas como Jacó, que passaram necessidades como Jacó, que necessitavam passar por essas lutas igual Jacó. Só que no versículo 21, Deus vai apontar dizendo: assim como Jacó, que passou a lembrar os fatos que se passou, Deus vai lembrar agora Israel na sua glória. Diga glória a Deus se você me ouve. Deus vai lembrar Israel na sua glória. E por que vai lembrar Israel na sua glória? Porque quando Deus lembra no versículo 21 do 44, Deus faz com este povo lembrar e diz: assim como eu te formei, tu és o meu servo. Tu não és servo de homem, mas tu és servo de Deus. Tu não és servo para ser escravo de ninguém, tu és servo para ser servo meu. Assim como eu te formei, ó Jacó, tu não és servo para homem te escravizar, mas tu és servo meu. E o Senhor disse: eu não me esquecerei de ti. E eu repito isso aqui: eu não me esquecerei de ti. Tudo que o diabo arrancou, pastor Breno, tudo que o diabo saqueou no 42, tudo que o diabo levou consigo, tudo que os inimigos pegaram e puderam saquear e levar,
tirando a paz daquele povo, o direito de ir e vir, de comer, de beber, de calçar e de vestir. Deus olhou para Israel e disse: eu vou restituir tudo aquilo que foi tirado de vocês. Eu repito, eu vou restituir tudo que foi tirado de vocês. Eu sei que este povo olha para vocês como Jacó, que necessitam como homens, mas eu olho para vocês como Israel, povo meu, geração eleita, povo separado, povo adquirido. Eu repito até você da glória: povo separado, povo adquirido. O Senhor disse: eu não me esqueci de ti. E como Deus não me esqueceu, Deus disse no seu versículo 22, Ele disse: os céus vão cantar e vão se alegrar juntamente com você. E eu repito isso aqui: os céus vão se alegrar e vão cantar juntamente com aqueles que passaram um dia pelo cativeiro, que passaram um dia pela humilhação, que passaram um dia pelas provas, que passaram um dia pelas dificuldades. O interessante, missionária Nayana, é que a vida de todo crente, ela tem altos e baixos. Tem dia que a gente está lá em cima e todo mundo bate no teu ombro e é teu amigo. Todo mundo bate no teu ombro e diz que está contigo. Todo mundo bate no teu ombro e diz que não vai te largar por nada. Mas quando o cativeiro vem, quando as provas vêm, nós percebemos quem realmente está conosco. Enquanto a gente é igual a Israel, todo mundo abraça, todo mundo aplaude, todo mundo exalta. Mas quando passamos a ser igual Jacó, que passa por lutas, que passa por desertos, que passa por perseguições, que passa por transgressões, que passam por labutas na terra, nós somos abandonados no meio do caminho. E alguém diz: aquele que estava aqui um dia adorando, cantando, já não volta mais para o altar. Só que Deus disse: eu vou lembrar vocês. Eu sei que tu não caiu no esquecimento. Eu sei que tu tem uma memória muito boa. Eu sei que tu vai voltar a cantar juntamente com os anjos que cantam nos céus. Eu sei que tu tem a memória boa. Eu sei que todo mundo te abandonou, mas eu sei que quando tu canta, o céu se abre. Tudo aquilo que estava preso se destranca. Tudo aquilo que estava amarrado desata. No versículo 21, 23, quando ele vai escrever, ele diz: os céus, cantai alegres. E quando ele usa o termo dizendo: e fez isso o Senhor, e exaltou o Senhor nas regiões baixas. Olha para alguém que está do lado, diga: o Senhor. Diga de verdade: o Senhor. Só conta com o adorador que aprendeu a cantar nas regiões baixas. Porque uma coisa é eu estar no altar e mostrar que eu sei adorar. Uma coisa é eu estar no altar e mostrar que eu sei pregar. Uma coisa é eu estar nas regiões altas e dizer que eu sei fazer. Uma coisa é Deus ver se você é adorador nas regiões baixas. Uma coisa é Deus ver se você é adorador nesta Babilônia que você tem passado. Uma coisa é Deus ver se você é adorador na hora do cativeiro. Então olha para alguém do lado e diga: o diabo não está feliz com você. Diga: porque mesmo ele tentando roubar a tua paz, mesmo tentando roubar a tua saúde, mesmo tentando destruir o teu casamento, mesmo tentando quebrar a tua casa, tu ainda tem força de vir no culto, sentar nessa cadeira aí embaixo e adorar a Deus nas regiões baixas dessa terra. Você tem glória a Deus? Então ele disse: adorar a Deus nas regiões baixas. Só que quando ele começa a adorar, no capítulo 44, Deus vai mudar a situação. Olha para alguém que está aqui e diga: é quando tu adora, irmão. Quando ninguém vê, que Deus muda a situação. Fala de verdade, é quando você adora e ninguém vê, é a hora que Deus muda a tua situação. Não é quando eu vou na igreja e corro para lá e para cá. É no meu secreto que Deus muda a situação. Não é quando eu apareço, é quando eu me escondo que Deus muda a situação. No versículo 28, para quem já leu,
Ele vai dizer: e digo acerca de Ciro, porque o povo já havia perdido a esperança de tudo que tinha por direito e foi arrancado. Aí Deus no versículo 28, 44 vai lembrar: ele é o meu pastor e ele realizará tudo. Eu repito, ele realizará tudo. Não entendeu ainda não, né? Vai ser devolvido os campos que foram roubados, vai ser devolvido os camelos que foram tirados, vai ser devolvido as casas que foram arrancadas, vai ser devolvido os despojos que foram levados, o ouro, a prata, tudo aquilo que foi levado desta nação será devolvida. E escute o que eu vou falar para você: todas as vezes que eu adoro na região baixa, tudo aquilo que o diabo saqueou na escuridão, tudo aquilo que o diabo saqueou no momento de mais frágil da minha vida, Deus está dizendo hoje: eu sou o teu pastor e eu vou devolver a você. Eu vou devolver a você. De que forma? Versículo 28: e realizará tudo que me agrada. Então olha para alguém que está aqui e diga: para Deus te devolver, diga de verdade, para Deus te devolver o que foi saqueado de você, primeiro você tem que agradar a Deus. Primeiro você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. Ele disse: e ele ordenará. Opa! E quando eu falo aqui de ordenança, eu falo de decreto, eu falo de martelo batido. Quando eu falo aqui de ordenança, eu estou dizendo que Deus vai ordenar do céu. E quando Deus ordena o céu, a terra tem que obedecer, a terra tem que aceitar. Quando o céu determina e ordena, não tem nada que possa prender. Aí o Senhor disse: eu já ordenei para a cidade de Jerusalém. Ordenou o que, Senhor? Que tu serás reedificada. Olha para alguém do lado, diga: o Senhor. Diga: o Senhor. Você tem mais força, diga: o Senhor já deu uma ordem para restaurar a tua casa. Diga para alguém, diga: tudo que o diabo roubou até o dia de hoje, diga: ele vai ser obrigado a devolver para você. Eu repito, até você da glória. Tudo que o diabo tirou de você até hoje, Deus vai obrigar o inimigo a devolver na palma das tuas mãos. E se você puder dar glória a ele, dê glória a ele. Então Deus dá uma ordem. Só que quando Deus dá uma ordem para a reedificação, Deus vai olhar para o templo. Só que quando Deus olha para o templo, Deus olha para o alicerce do templo. Olha para alguém que está aqui e diga: tu tem força? Diga de verdade: tu tem força? Tu tem estrutura para receber o que Deus quer restaurar na tua vida? Porque Deus só pode restaurar o que foi perdido se tu tiver estrutura forte para poder suportar as bênçãos de Deus na tua vida. Olha para alguém do lado e diga: tu quer ser abençoado por Deus? Tu quer que Deus devolva o que é seu? Deus está te perguntando hoje: o teu altar, o teu templo, a tua casa tem estrutura para receber o que eu vou devolver de volta? Eu repito: a tua casa, o teu templo, o teu lugar tem estrutura para receber o que eu vou devolver de volta? Porque tem gente que está aqui, cantava e não canta mais, pregava e não prega mais, orava e não ora mais, buscava e não busca mais. Só que na quinta-feira Deus me trouxe para dizer: quando eu devolver para você, vou te dar estrutura. Eu repito até você entender: quando eu devolver o que é seu, eu te darei estrutura. E quem tentar te atacar vai ter que entender que fui eu que devolvi a você, com o direito de alicerce. Então olha para alguém que está aqui e diga: você está no lugar certo. Diga: você está no solo certo. Diga: é aqui que Deus vai te dar alicerce. Olha para alguém e diga: é aqui que Deus vai te dar alicerce.
Fala para alguém de verdade, balança. É aqui que Deus vai te dar alicerce. Porque tu já foi para ali, já foi para cá, já tentou em algum lugar, não deu certo. E Deus disse, é aqui que eu vou colocar teus pés. Vou enficar os teus pés. Eu vou fazer você virar coluna deste lugar. Eu te darei estrutura aqui para adorar. Eu te darei estrutura aqui para pregar. Eu te darei estrutura aqui para buscar a minha presença. E aqui será restituído tudo. E eu corro para o 45 para que o meu tempo não se prolongue. Só que no 45, quando Deus preparou o ambiente para Ciro, Deus precisava primeiramente ungí-lo. Olha para alguém do lado, diga todas as vezes. Diga de verdade, todas as vezes que Deus quiser devolver a tua estrutura, diga primeiro Ele vai te ungir. Porque sem um santo não tem estrutura para cantar. Sem um santo não tem estrutura para profetizar. Então Deus conta o que Ele vai fazer no 43, no 44 e no 45. Deus vai derramar óleo sobre a cabeça de Ciro. Olha para alguém que está aqui e diga a Deus: não é homem para se arrepender da unção que Ele te deu. Se alguém da terra disse que você não é capaz, Deus disse, independente de tu não ser daqui ou ser daqui, eu vou derramar óleo na tua cabeça e tu vai ser profeta para essa nação. Então Deus começa a falar de unção. Só que no 45, no versículo 1, Deus usa a palavra. E assim diz, pois Yahvé, e disse ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita, e escute que eu vou falar, cuja mão direita e eu controlo com firmeza. E olhe para cá para ver se você dá glória. Quando Deus diz que vai controlá-lo, suportá-lo com firmeza, Deus está dizendo a mesma coisa que Ele disse para Davi. Salmos 89, versículo 20 e 21. E o Senhor diz, encontrei o meu servo Davi, a quem com santo óleo ungi, a quem a minha mão o fortalecerá, e o meu braço também estará com ele. Olha para cá. Quando Ciro pega isso aqui de Deus, Deus disse que vai colocar firmeza para ele subjugar. Só que quando o versículo continua, Deus disse que vai desarmar. Olha para alguém que está aqui, diga o inimigo. Diga o inimigo estava armado para tirar a tua vida hoje. Diga, mas Deus desarmou o inimigo. Eu repito até você da glória. O inimigo estava preparado para colocar enfermidade hoje, mas Deus veio por causa da unção que está na tua vida. Ele desarmou a enfermidade que o inimigo ia colocar. Então quando Deus desarma, Deus disse que ia desarmar o inimigo. E para que desarmar o inimigo? Se Deus pode vencer o inimigo com arma na mão. E escute que eu vou falar, e eu termino agora. Quando Deus disse que ia desarmar o inimigo, Deus olhou para Ciro e disse, quando eu desarmar o inimigo, quando eu desarmar os reis, eu vou fazer algumas coisas. O que o Senhor vai fazer, Senhor? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou romper a porta que impede o teu crescimento nessa terra. Eu vou repetir até você da glória. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou romper as portas que impedem o teu crescimento aqui na terra. Eu repito até você sair dessa cadeira. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou romper as portas que impedem o teu crescimento aqui nessa terra. De tal maneira que nem eles suportarão. De tal maneira que nem os ferrolhos. Olha para alguém que está aqui, diga a Deus. Diga de verdade, diga a Deus. Não trabalha. Diga, Deus não trabalha com armas. Diga, Deus tira a arma da mão do inimigo e Ele trabalha com as suas próprias mãos. Quando Deus começou a trabalhar com a sua própria mão, a primeira coisa que Deus fez foi despedaçar as portas. Eu repito para ver se você está aqui. Deus desarmou o inimigo e Deus disse, agora eu vou entrar. Para quê? Para romper as portas que prendiam vocês. Eu repito, para romper as portas que prendiam vocês. Para que isso, Senhor?
Fica tranquilo. Só que do lado de dentro tem ferrolhos. Tem o que, igreja? E quem está do lado de fora não sabe como é a fechadura do lado de dentro. Só que Deus é tão especialista que Ele sabe como é do lado de dentro, Ele sabe como é do lado de fora. Eu repito até você da glória. Deus sabe como é do lado de dentro, Ele sabe como é do lado de fora. Deus é tão especialista que Ele diz que a porta é uma porta que Ele vai quebrar e é de bronze. Então quando Deus olha para a porta e diz do lado de dentro tem ferrolhos de ferro, mas bora fazer o seguinte, fazer o quê? Quando eu olhar para a porta e der autoridade a Ciro, o óleo na cabeça, porque o crente com óleo na cabeça não tem portas que possam ficar fechadas quando ele ora. Quando o crente tem óleo na cabeça, pode vir a enfermidade que for, ele vence através da unção que tem na cabeça dele. Deus disse: eu estou dando unção para vocês. Para quê? Para quebrar duas coisas: quebrar as portas, desfazer os ferrolhos e entrar para aquilo que é de vocês. Só que no versículo 3, e eu fecho a Bíblia, no versículo 3, Deus vem dizer à nação mais uma vez, dizendo: lembra lá de 42, versículo 22, o que? Vocês foram saqueados, vocês foram roubados, alguém vai dando glória, vocês foram presos em cavernas, vocês foram jogados em prisões, vocês foram levados para lugares escuros e obscuros. Mas no 45, no versículo 3, Deus disse: eu vou trazer de volta os tesouros escondidos que eu escondi, porque o diabo pensou que só tinha isso nas tuas mãos, mas tem mais coisa, tem coisa escondida, tem coisa oculta. Então olha para alguém que está aqui nessa noite, olha para alguém que está aqui nessa noite e diga ao Senhor, diga ao Senhor: tem coisa maior para você. Diga: aquilo que teus olhos não viram, aquilo que teus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu o teu coração, foi o que Deus preparou para aqueles que estão na quinta-feira aqui. Eu repito: aquilo que teus olhos não viram, aquilo que teus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu do teu coração, é o que Deus preparou nessa quinta-feira para entregar quem está aqui. E o que é que Deus escondeu, evangelista? Deus escondeu. E quando Deus esconde, pastor Ismael Gama, quando Deus escondeu para a nação um tesouro. Olha para alguém que está aqui e diga: Deus escondeu para você um tesouro. Diga: e tesouro é herança. Diga de verdade, diga: tesouro é herança. Olha para alguém e diga: o diabo pensou que tu ia entrar mais uma quinta-feira cabisbaixo, mas eu vim te trazer uma notícia: tudo que estava escondido, que é seu, oculto, que é seu, Deus vai devolver para a palma das tuas mãos. E eu queria que você pegasse na mão de alguém, levantasse essa pessoa da cadeira, levantasse essa pessoa da cadeira, levante essa pessoa da cadeira, levante essa pessoa da cadeira. No Salmo 110, que faz parte do mesmo texto, assim declarou o Senhor: assenta-te à minha direita e guarda, enquanto os teus inimigos eu faço deles de um objeto. Eu repito: enquanto faço os teus inimigos objeto de descanso para os teus pés. E quando ele fala de objeto para descanso para os pés, ele está dizendo: o teu inimigo andará debaixo do teu pé como uma sandália. Eu repito para você entender: o teu inimigo andará debaixo dos teus pés como uma sandália. O Senhor estenderá de Sião o seu cetro e dará de volta ao domínio a você. E eu sei que você vai dar glória pelo que eu vou dizer agora, porque no versículo 5, o versículo diz: e o Eterno que está à tua direita esmagará os reis no dia da sua ira. E eu queria que você pegasse a mão de alguém, pegasse a mão de alguém, pegasse a mão de alguém e dissesse para essa pessoa: diga tudo que foi roubado de você, diga tudo que foi roubado de você,
Deus está endireitando os caminhos agora. Diga, tentaram te levar para a caverna, mas Deus está endireitando o caminho agora. Tentaram aprisionar alguém da tua casa, mas Deus está endireitando o caminho agora. Tentaram te colocar em uma fila, em uma direção para ir para o SECOM, para tratar de uma enfermidade, mas Deus está colocando a direção para o culto agora. Tentaram arramar para você alguma coisa, mas Deus disse: eu vou endireitar o teu caminho. E quando eu endireitar o teu caminho, endireitarei os caminhos tortuosos. E quando eu falo aqui de endireitar, eu digo de colocar prumo, direção. Era Deus dizendo: tudo que estava torto até o dia de hoje, oh glória, tudo que estava torto até o dia de hoje, eu estou devolvendo direção para a tua casa. E eu queria que você levantasse a mão de alguém, levantasse a mão de alguém se você puder, e dissesse para essa pessoa: diga, o culto hoje, irmão, deu ruim para Satanás, porque Satanás pensou que a tua casa ia acabar torta. Diga, mas Deus está colocando prumo e direção na tua casa. O diabo pensou que tu ia morrer na miséria e na escassez, mas Deus vai devolver tesouros escondidos hoje. Deus vai devolver tesouros escondidos hoje. E eu queria que você levantasse as mãos em forma de receber. E eu passo a oportunidade agora. Quando o Senhor olhou e percebeu que a nação estava nessa situação, Deus disse: eu vou devolver para eles tudo que foi tirado, tudo que foi arrancado. A primeira coisa que a nação precisa é de direção agora. Eu repito até você entender. A primeira coisa que a nação precisa é de direção agora. Porque gente sem direção não sabe o que fazer com a bênção que eu vou entregar. Mas gente direcionada vai saber lidar com a herança que eu vou dar a eles de volta. Então olha para alguém do lado e diga: Deus está te dando direção hoje, porque o tesouro que estava escondido, oh glória, está vindo para a palma das tuas mãos. A bênção que estava travada está vindo para a palma das tuas mãos. Esse documento que não se assina está vindo para a palma das tuas mãos. Essa família que parece não dar jeito está vindo para a palma das tuas mãos. E eu quero orar por você. Eu quero terminar a minha oportunidade e quero dizer a você uma coisa diante de Deus e dos céus: que Deus vai te dar uma direção hoje. Deus vai te dar uma direção hoje. Pega na mão de alguém de verdade. Pega na mão de alguém de verdade e diga: o Senhor está te devolvendo de volta os tesouros escondidos. Diga: os tesouros escondidos. Fala para alguém de verdade e diga: não vai querer luxar com tesouro. Primeiro cria a direção. Primeiro ajuda a casa de Deus. Primeiro vem fazer as coisas de Deus. Deus vai desvendar tesouro escondido para quem está aqui hoje. Levante as mãos aos céus. Pode cantar. E eu libero uma palavra. Uma palavra só. Que tudo que estava acorrentado até o dia de hoje, aprisionado até o dia de hoje, Deus decretou falência. Deus decretou falência. Eu repito até você da glória. Deus decretou falência. Para quê? Para a tua casa agora, porque o diabo diz: é essa semana que eu vou destruir a casa. Eu disse: tem falência aí, porque eu vou colocar direção. A casa dele era para desandar, mas eu estou colocando direção na casa dele. Estou colocando direção na casa dela. E eu queria que você levantasse as mãos na posição de receber. Deus me trouxe hoje para dizer a você, na posição de tomar posse, que os tesouros de Deus, os tesouros de Deus que ainda não chegaram aos teus olhos a ver, está voltando para a palma das tuas mãos. 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 Eu quero que você levante as mãos e feche os olhos. Isso. Não podes pensar que esse até o fim não é o que Deus adore se você puder. Levante do chão e erga o clamor.
Eu quero que você levante as mãos e feche teus olhos por um instante. Mas levanta a tua mão mais alto que você pode, igreja. Você que me ouve, levanta as mãos o mais alto que você pode. E Deus me trouxe a dizer a você que tudo que estava acorrentado, a corrente está sendo quebrada agora. Tudo que estava aprisionado, a cadeia está sendo quebrada agora. Tudo que estava na caverna, Deus está trazendo para o lado de fora agora. Tudo que foi saqueado de você será devolvido em porção dobrada para a tua vida. E eu quero que você adore a Deus. E restitui e leva-me às águas tranquilas.